Muito bem, veja isso. Vênus tem mais vulcões do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. São mais de 1.600 deles. E um dia em Vênus, medido pelo tempo que leva para girar uma vez em seu eixo, demora mais do que o período necessário para completar uma órbita inteira do Sol. Uau! E isso é só o começo! Um efeito estufa extremo aquece a superfície do planeta a até menos 465 graus Celsius, calor suficiente para derreter chumbo. Os ventos atingem velocidades de mais de 720 km por hora na camada de nuvens do meio. Isso é mais rápido do que os tornados mais velozes do nosso planeta. A pressão na superfície de Vênus é 90 vezes maior do que no nível do mar na Terra. Que lugar ótimo para umas férias, hein? E recentemente, esse local incrível se tornou ainda mais intrigante. Na tóxica atmosfera venusiana, há algo que pode significar a existência de vida. Infelizmente, os cientistas não conseguiram coletar nenhuma espécie de micróbio ou tirar fotos de vida extraterrestre, mas descobriram uma substância química chamada fosfina, e isso é um grande indício. Se não for uma substância química até então desconhecida que produz esse gás, então deve haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por 3 átomos de hidrogênio e 1 de fósforo. Esse gás é tóxico para qualquer forma de vida normal que precise de oxigênio, incluindo nós, humanos. No nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio, por exemplo, charcos e pântanos. Ela é criada por combinações complexas de bactérias que ali vivem, e também pode ser industrializada. O mais estranho é que a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus, porque necessita de pressão e temperatura precisas, além de toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente encontrá-la em Saturno ou Júpiter, que são gigantes gasosos famosos. Mas em Vênus? Isso foi totalmente inesperado. Não há como a fosfina ser produzida naturalmente no planeta. Pequenas quantidades dela podem ser criadas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, explosões de minerais na superfície ou meteoritos que entram na atmosfera de Vênus. Porém, isso não chega nem perto de explicar o que os astrônomos observaram, porque geraria apenas 1/10 de milésimo da fosfina que os telescópios viram. Mas vamos começar do início. Em 2017, um grupo de cientistas liderado por Jane Greaves, da Universidade de Cardiff, no país de Gales, começou a usar o radiotelescópio James Clerk Maxwell no Havaí. Isso foi extremamente importante. A ideia principal era procurar o gás, que seria um sinal de vida em Vênus. Quando os dados retornaram e os pesquisadores os analisaram, ficaram chocados. O sinal da fosfina foi fortíssimo. O time verificou os resultados várias vezes. Era preciso ter certeza de que nenhuma outra substância estivesse imitando a presença do gás. Então, e agora? Isso significa que há vida em Vênus? Não necessariamente. Se a fosfina é produzida por alguns organismos misteriosos, uma grande questão é como eles sobrevivem em Vênus. No nosso planeta, alguns micróbios podem se desenvolver em ambientes com acidez de 5%, mas não mais do que isso. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente compostas por ácido. E embora tenham uma temperatura bastante agradável de 30 graus, elas contêm mais de 90% de ácido sulfúrico. DNA, aminoácidos e proteínas, que são componentes da vida na Terra, dissolvidos ali em um piscar de olhos. A superfície do planeta é quente demais para qualquer tipo de molécula complexa que constitua a vida. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco do nosso planeta. Existe uma teoria de que os micróbios podem se esconder nas escassas gotículas de água que flutuam na atmosfera, mas ainda não foi provada. No momento, os pesquisadores estão esperando por mais capturas do telescópio. Eles vão procurar outros gases associados à vida. Mesmo que encontrem mais evidências, as formas de vida em Vênus serão feitas de elementos absolutamente diferentes daquelas da Terra. Ou podem ser protegidas por uma casca resistente ao ácido sulfúrico e ser feitas de substâncias como enxofre, cera, grafite ou qualquer outra coisa que nem somos capazes de imaginar. É claro que alguns especialistas questionam a ideia de haver vida em Vênus. Eles acham que o gás pode ser produzido durante alguns processos geológicos ou atmosféricos que acontecem no planeta. Mas os defensores de ambas as teorias concordam em uma coisa: a descoberta é extraordinária. Curiosamente, os astrônomos sempre tentaram encontrar sinais de vida nas luas geladas de planetas gigantes, ou até mais perto, como em Marte, e nunca consideraram seriamente Vênus. Se as observações adicionais do telescópio e as futuras missões espaciais confirmarem que a fosfina é produzida por organismos vivos, poderemos ter um monte de surpresas emocionantes.
Então as pessoas conheceriam um planeta com uma biosfera alienígena completamente estranha para nós, e ele seria quase como um vizinho de porta da Terra. Falando em visitar Vênus, será que seria possível as pessoas pousarem ali? Afinal, já existem robôs trabalhando na superfície marciana. Pelo lado positivo, Vênus fica mais perto da Terra do que Marte, mas também tem condições muito mais severas. Ele é mais quente que Mercúrio, embora esteja a quase o dobro da distância do Sol. As temperaturas são mais altas do que o ponto de fusão de muitos metais, e alguns deles, como o chumbo ou o bismuto, podem cair como neve nos picos mais altos das montanhas. Se você puser os pés no planeta, não encontrará nada além de rocha estéril. Planícies basálticas gigantes são repletas de vulcões e montanhas. Em alguns lugares, a superfície derrete por causa do calor. Depois de escorrer um pouco, a rocha se solidifica novamente. Se as pessoas algum dia forem para lá, provavelmente construirão uma cidade flutuante nas nuvens da atmosfera venusiana. Cerca de 50 quilômetros acima da superfície, condições como pressão e gravidade são semelhantes às da Terra. A temperatura também é bastante controlável, cerca de 75 graus. Pense no Vale da Morte na Califórnia em um dia muito quente. A pressão atmosférica é a metade da que temos ao nível do mar no nosso planeta. Se você fosse para o espaço, seria bom usar uma roupa pressurizada. A pressão que sentiria seria a mesma que no topo do Monte Kilimanjaro. Além disso, esse vilarejo estaria melhor protegido da radiação do Sol do que em Marte. Se a atmosfera fosse o destino final da missão, pousar uma espaçonave, ou melhor, fazê-la pairar no ar, seria muito diferente. A ideia é usar um dirigível na atmosfera superior por longos períodos de tempo. O dirigível, envolvido em uma casca espacial resistente, entraria na atmosfera do planeta a uma velocidade de cerca de 38.600 km por hora. Nos 7 minutos seguintes, cairia para aproximadamente 2.400 km horários. Depois disso, um enorme paraquedas se abriria e deixaria a nave ainda mais lenta. E então, as coisas ficariam um pouco agitadas. A casca espacial protetora, não mais necessária, iria cair. A aeronave então inflaria e ficaria o tempo todo sacudindo pela atmosfera em direção à superfície do planeta. Sua velocidade seria de pelo menos 530 km por hora e ficaria cada vez maior, assim como sua resistência e sustentação. Logo, o paraquedas não seria mais necessário. A tripulação se livraria dele e a aeronave se encheria de ar completamente. Se tudo corresse como planejado, ela pararia a cerca de 50 km acima da superfície de Vênus. Depois disso, viajaria ao redor do planeta e seria movida pelo vento, que poderia atingir uma velocidade de 355 km por hora no topo da camada de nuvens. Se você decidir se mover para mais perto da superfície, porém, terá que ser extremamente cuidadoso. O vento na camada intermediária pode ser 2 vezes mais rápido. O dirigível pode ser preenchido com uma mistura respirável de nitrogênio e oxigênio. Essa combinação seria menos densa do que a atmosfera venusiana. Daria a flutuabilidade necessária, você sabe, para ficar lá em cima. Vênus é famoso por suas nuvens super densas, que fazem o planeta brilhar o suficiente para ser visto da Terra. O planeta reflete mais de 75% da luz que vem do Sol. Essa camada de nuvem reflexiva existe graças a uma névoa de gotículas de ácido sulfúrico na atmosfera, e elas se reúnem exatamente na altura em que a aeronave flutuaria. Felizmente, as pessoas já possuem um método para contornar o problema da acidez. Alguns materiais, como o teflon e alguns tipos de plástico, têm uma incrível resistência aos ácidos. Eles poderiam proteger a parte externa da aeronave. Então, digamos que você precise trabalhar em uma plataforma externa. Aí, poderia fazer isso vestindo apenas uma roupa de proteção contra produtos químicos e carregando o suprimento de ar necessário. Uau, isso parece divertido, hein? É, eu também não acho.